Em nome de Jesus, amém. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Como eu havia dito a vocês, eu faria uma última exposição, fazendo uma síntese de toda a nossa confissão de fé, para que nós possamos dar continuidade às nossas exposições. Se eu não me engano, nós estamos falando sobre a fé, e se Deus permitir, vamos retornar de onde paramos. Então hoje nós vamos pegar a confissão de fé que você já tem, graças a Deus. É só barulho. A confissão de fé que você já tem, e eu vou explicar ponto a ponto a vocês. E então nós vamos pontuar algumas aplicações práticas e concluiremos o nosso estudo de hoje à noite pela graça do Senhor. Amém? Amém. A primeira coisa, mais uma vez eu quero convidar vocês a abrirem comigo na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, a segunda delas, e falo novamente esse capítulo 4, pois acredito ser de vital importância para todos nós. Eu acredito que nunca será demais esses alertas que nós estamos recebendo, principalmente pela postura de alguns que eu acredito que ainda não se atentaram ao que tem sido exposto. Só para que vocês saibam, eu estou feliz hoje, viu? Não estou chateado. Quando a gente prega a verdade, a gente prega com amor, independente da dor que possa ser produzida no início. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Eu queria que vocês se atentassem a esse alerta do apóstolo Paulo, já no primeiro momento. O Senhor há de julgar vivos e mortos. Você sabe disso. Mas você sabe que você vai ser julgado? Vamos tomar como medida somente o que nós fizemos no dia de hoje. Tudo aquilo que foi feito no dia de hoje está aprovado diante de Deus. Você vai ter que dar conta diante de Deus. Não só do dia de hoje, mas de todos os dias que foram vivenciados. Por isso esse alerta do apóstolo Paulo dessa forma, na sua vinda e no seu reino. E agora o alerta, não só a Timóteo, mas que serve a toda a igreja, de todas as épocas, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo. E perceba que essa exortação do apóstolo Paulo a Timóteo não se dirige unicamente a Timóteo, até porque nós que já meditamos na carta de Paulo a Romanos, sabemos o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 10, como pregarão se não forem enviados. Então vemos que a responsabilidade aqui de Timóteo é uma responsabilidade que é dividida com os demais irmãos que com ele estavam nessa comunidade local, bem como com todos nós que fazemos parte da igreja na atualidade. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo. Corrijas, repreendas, exortes. Veja quais são as principais consequências de uma palavra pregada de forma correta. A correção, a repreensão, a exortação. E tudo isso deve ser feito com longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Hoje eu fiz um estudo dos 10 pastores do Brasil mais influentes na igreja evangélica. É de se assustar. A lista é assustadora, porque são pessoas completamente afastadas da palavra de Deus e
do andar de Cristo. Isso é reflexo do que o apóstolo Paulo avisou há 2000 anos atrás. As pessoas não suportam essa doutrina, então eles querem pessoas que preguem aquilo que eles desejam ouvir, mesmo que sejam mentiras. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Qual é a nossa atitude diante disso? Está aqui no versículo 5. Seja sóbrio. Em quê? Todas as coisas. Em tudo. Então, tudo aquilo que o cristão for fazer, ele precisa ter consciência plena do que está fazendo. É isso que é a sobriedade. Não nos deixarmos influenciar nas nossas decisões por nada, nem por paixões, nem por gostos, nem por empatias específicas, nada. Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Faça aquilo que ninguém quer fazer no nosso tempo. Sofra. Sofra por amor a Cristo. Faz a obra de um evangelista. Diferentemente do que se pensa, como nós falamos aqui recentemente, acreditamos que a igreja evangélica tem evangelizado muito. Os números de pessoas que se dizem evangélicos se multiplicam todos os dias, mas num olhar mais cuidadoso, vemos que o que se prega sob o pretexto de evangelho nada tem a ver com o evangelho, como nós falamos inclusive recentemente nos maiores erros. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, mostrando que todos nós como cristãos temos um dever a fazer. Nós temos um dever a cumprir. Nós não estamos aqui a passeio. E o apóstolo Paulo então conclui, e eu concluo aqui, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. E o referencial para Timóteo, que era o próprio apóstolo Paulo, que já havia dito: sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Agora, no final do seu ministério, está terminando seus dias sozinho, numa masmorra, esperando somente o dia em que seria morto. E não morto simplesmente, mas morto como um malfeitor, como alguém que fazia coisas terríveis. Paulo seria configurado numa palavra muito comum nos nossos dias, que é a palavra terrorista. Essa era a acusação do apóstolo Paulo, de ter premeditado o incêndio de Roma, que destruiu 10 bairros dos 14 principais bairros romanos da época. Então agora eu parto para a explicação, ponto a ponto, de forma resumida, da nossa confissão de fé, uma vez que você já entendeu a necessidade da gente ter uma confissão de fé, porque vivemos um tempo em que as pessoas não se preocupam com doutrina, e mais do que isso, as pessoas não querem a sã doutrina, elas querem ouvir palavras agradáveis, elas querem ouvir, como está escrito aqui, ficções. Então, coisas como, pense e assim se realizará. Fale positivo e vai acontecer coisas extraordinárias na sua vida. A gente sabe que isso não existe à luz da Bíblia, mas as pessoas, sob o espectro de cristãs, continuam repetindo aos 4 ventos. Então a primeira parte, como não poderia deixar de ser, nós começamos no ponto 1 sobre Deus. É preciso que os cristãos conheçam o Deus que eles professam conhecer. Como eu já disse a vocês inúmeras vezes acerca de um pastor do passado, questionado sobre Deus por um ateu, ele diz: me diga qual é o Deus que você não acredita, porque provavelmente eu também não acredito nele. Então nós precisamos saber qual é o Deus que cremos, até para que possamos refutar toda tentativa de engano que possa tentar nos seduzir.
Então, no Salmo de número 90, versículo 2, eu convido vocês a abrirem comigo lá. Nós vamos aprender que Deus é único, eterno, autoexistente. Todas essas coisas são imprescindíveis para que saibamos, uma vez que não venhamos incorrer no erro muito comum de uma igreja sentimentalista como a nossa, de que Deus precisa da gente. Afinal de contas, quem seria Deus sem nós? Ele seria Deus, ele continuará sendo exatamente como ele é. Um dos atributos de Deus é justamente a sua autossuficiência. Deus é suficiente em si mesmo, ele não precisa de nada para completá-lo, diferentemente de nós, que precisamos dele para tudo. Então, no Salmo 90, versículo 2, lemos: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse é o Deus que nós professamos. Como Paulo, que chega em Atenas e diz: um Deus desconhecido, e hoje ainda desconhecido, e pasmem, desconhecido para os próprios evangélicos. Talvez muitos de vocês ainda não conheçam partes do atributo de Deus, embora todos eles estejam na Bíblia. Deus é absolutamente autoexistente. Como eu disse, ele existe nele mesmo, ele não precisa de nada, ele nunca existiu um momento em que Deus não existisse. Deus é infinito em seu ser, ele é perfeito em seus atributos, imutável em sua essência. Deus não muda. Por isso que nós temos que tomar cuidado com qualquer tentativa, né, de manobrar Deus. As pessoas costumam fazer muito isso, né, na igreja, por meio de campanhas e determinadas situações, como se pudéssemos colocar Deus contra a parede, reivindicar direitos que absolutamente não temos. Continuando a respeito de Deus, falamos agora de como Deus se apresenta. Deus se apresenta por meio de três pessoas distintas. É o que nós chamamos da Trindade. Deus subsiste eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Onde começa, onde termina cada pessoa, não sabemos. Mas como pode três pessoas e um só Deus? Pode, porque Deus é assim. Então, a Trindade, como já foi dito por nós aqui inúmeras vezes, é um desses pontos da Bíblia onde nós temos que ter muito cuidado, porque somos tentados a falar coisas que não somos autorizados a dizer, para de alguma forma facilitar a nossa compreensão. Não devemos incorrer nesse erro. Aonde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Então, o que falamos? A Trindade não é uma elaboração filosófica, mas é a própria maneira como Deus se revelou na história. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Deus Espírito Santo. Agora, continuando, e eu estou seguindo, irmãos, a apostila que eu entreguei para vocês com a confissão de fé da igreja. Todos vocês têm? Amém. Graças a Deus. Percebo que todos estão lendo, percebo que todos estão atentos pela fé. Deus é santo, Deus é justo. Isaías 6:3, Romanos 3:25 e 26. Deus é sábio, Deus é soberano. Efésios 1:11. O que significa isso tudo aqui? Primeiro aspecto da soberania de Deus: Deus está no controle de tudo. É importante para nós sabermos disso, principalmente diante de um cenário que se desenha cada vez pior para nós como evangélicos. E Deus está no controle de tudo. Por isso nós podemos e devemos aprender a viver contente diante de toda e qualquer situação. A santidade separa Deus do pecado. Portanto, precisamos tomar muito cuidado, pois o pecado continua fazendo separação entre nós e Deus. Uma vez que Deus é santo, ele não se relacionará com o pecado.
Veja a postura do próprio Deus com o seu Filho, Jesus Cristo, quando este foi feito maldição em nosso lugar. Ele clama na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabemos também que as gotas de sangue que Jesus suou não foram porque ele estava com receio do sofrimento físico que ele viria receber, mas sim pela rejeição do Pai que ele viria a passar pelo pecado. Nada acontece, irmãos, fora do controle de Deus. Deus está no controle de tudo, de todos. Por isso é tão importante a gente começar a nossa confissão de fé falando acerca disso. Então, tudo que passamos, sejam as enfermidades, sejam os sofrimentos, sejam os livramentos, faz parte de um plano perfeito e santo que foi tratado, que foi feito pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. O segundo ponto que eu estou passando, como eu disse a vocês, é só um resumo, porque a minha expectativa é de falar tudo aqui hoje, à noite. Eu acredito que vocês têm tempo de sobra para meditar na confissão de fé em casa. Eu acredito que muitos já fizeram isso, amém? Amém. Isso aí. Por isso, eu vou no final fazer uma prova, 10 questões de ABCDE. E a média é 8. Para passar raspando. Sobre as Escrituras. A gente meditou sobre as Escrituras na segunda-feira, falando justamente sobre o Salmo 119, que nos leva a uma reflexão sobre a Bíblia, que acreditamos ser de mais importância no primeiro momento, que a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez dizer isso para muitos soe como algo repetitivo. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. É uma afirmação extremamente importante. Significa que ela é perfeita, inspirada. Ela foi escrita sim por homens, mas por homens inspirados por Deus no momento da escrita. Tudo o que esses homens escreveram eram inspirados? Não. O que era inspirado da parte desses homens está aqui diante de nós na Bíblia. Porque eu estou dizendo isso porque podemos encontrar livros atribuídos ao apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo não escreveu somente essas cartas que estão aqui. Outras cartas foram escritas, outros livros foram escritos, mas são esses aqui que o Senhor separou para nós. São esses aqui que nós acreditamos como revelação divina da parte de Deus. E recebemos então nesse peso. Nada se compara com ela. Então, diferentemente da Igreja Católica, por exemplo, que tem a tradição no mesmo patamar da Bíblia, nós não seguimos essa direção. A Bíblia, ela é única. E nenhuma palavra dita por homem em qualquer tempo irá se comparar à palavra que nós acreditamos ter vinda do próprio Deus, falando por meio dos seus servos. Quando dizemos isso, queremos também mencionar que ela não contém pensamentos elevados sobre Deus, mas ela é a própria revelação especial de Deus ao seu povo. Muitas pessoas usam a Bíblia como uma espécie de livro de sabedoria, abrindo versículos pontuais, Não, a Bíblia não deve ser usada de forma esotérica. A Bíblia deve ser usada de forma espiritual. Convido vocês a abrirem comigo na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, 2 Pedro, capítulo 1. Versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular
interpretação. Ele quer dizer, nenhuma passagem bíblica é de particular interpretação. Então, se você está lendo a Bíblia e somente você, nesses 2000 anos de história da igreja, chegou à conclusão do versículo que você está lendo, você está errado. Eu falo isso porque está na moda nos nossos dias pessoas falarem coisas assim. O que eu estou dizendo aqui nunca foi dito antes, é o pão fresquinho vindo do céu, então fuja. Isso é veneno. Tudo aquilo que nós falamos aqui não é de particular interpretação, pelo contrário. A igreja tem 2000 anos, sempre acreditou e acreditará da mesma forma. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então é isso que nós estamos falando aqui no nosso ponto 2, na nossa confissão de fé. A Bíblia é exatamente isso aqui, que o apóstolo Pedro escreve. Homens de Deus falando, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E com isso, nós chegamos a 5 conclusões básicas. Primeira, a Bíblia, ela é infalível. A Bíblia é infalível. Então, tudo que está escrito aqui irá acontecer exatamente como está escrito aqui. Tudo que está escrito aqui, por mais que você não acredite, por mais que você pense o contrário, você está errado, a Bíblia está certa. Nós estamos falando, por exemplo, sobre qual o papel do homem e da mulher, sobre o que de fato é uma vida feliz. Tudo isso é a Bíblia que define, e não nós, e não as nossas experiências. A Bíblia é verdadeira. João 17:17. Então, ela não contém a verdade, a Bíblia revela o que é verdade. Então, muitas vezes nós queremos olhar para os textos bíblicos de forma a julgá-los. Não, é o contrário, são os textos bíblicos que estão nos julgando. Naquele grande dia, a balança com que nós seremos medidos é a palavra de Deus. A régua com que nós seremos medidos é a palavra de Deus. Terceira característica da Bíblia, está em 2 Pedro 3, a Bíblia é suficiente. Então, para chegarmos a Deus, para nos relacionarmos com Deus, para nos relacionarmos com o mundo, com as pessoas, de uma forma agradável a Deus, nós não precisamos de nada mais do que a Bíblia. Então, todas as ciências humanas, elas se tornam imprestáveis nesse sentido. Então, é a Bíblia, e somente a Bíblia, que guia-nos todos os dias na direção do céu. Último ponto desse segundo ponto: a Bíblia é plenamente confiável. Por mais que nós tenhamos dificuldades em determinadas passagens, nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Quem somos nós para questionar o Criador? Então, seguindo, é a Bíblia, por exemplo, que revela quem Deus é. Então, tudo aquilo que nós falamos de Deus no ponto 1, nós aprendemos aonde? Na Bíblia. Então, não foi nenhuma revelação individual, não foi ninguém que disse: eu fui no céu, bati um papo com o Senhor Jesus, foi maravilhoso, ou como diria um falso profeta da nossa geração, eu soube até que ele viria ao Brasil, Benihim. Ele tem um livro muito famoso, para os hereges, que é Bom Dia Espírito Santo, em que ele vai atribuir supostos diálogos com o Espírito Santo, onde são revelados para eles coisas como o homem era antes da queda. Uma das coisas que ele diz é que os homens parece que tinham uma asa, voavam, as mulheres davam a luz pelo lado, umas coisas loucas assim. Você fala: não é possível que o pessoal acredita nessas coisas. Acredita e acredita muito, milhões de seguidores,
Milhares de igrejas adotam, né, esse homem como um verdadeiro profeta, por mais ridículo que sejam os seus escritos. Então, a Bíblia vai dizer quem o homem é. Então, como é que você sabe quem você é? Você acha que é a antropologia que vai te dizer isso? Pastor, o que é antropologia? É a ciência que estuda o homem, né? Será que é a sociologia? Será que é a filosofia? Não, é a Bíblia. A Bíblia que diz quem o homem é. O homem é uma criatura que no primeiro momento foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas depois pecou, caiu em maldição. E por conta disso todos nascemos debaixo dessa maldição. Precisamos de Cristo para sermos reconciliados. Então, por mais que as pessoas sejam, né, aplaudidas umas pelas outras, elas são o quê? Pecadores. Pecadoras condenadas ao inferno. E fique claro. Ah, mas fulano é uma pessoa maravilhosa. Fulano alimentou milhões de pessoas que estavam famintas. Fulano curou, né, por meio de remédios, uma centena de milhares de pessoas. Não está me dizendo nada. O homem continua sendo um pecador miserável. Isso é muito importante, irmãos, porque nós temos, né, a inclinação natural de dividirmos o mundo em duas classes de pessoas: pessoas boas e pessoas ruins. E quem é que julga essas pessoas como boas e ruins? Normalmente a gente. Principalmente quando essas pessoas fazem coisas agradáveis para a gente, elas vão para a categoria de pessoas boas. Se essas pessoas fazem coisas que a gente não acha agradável, elas vão para a categoria de pessoas ruins. Você já viu que o nosso julgamento é extremamente justo, né? Para não dizer o contrário. Então, independente da injustiça do nosso julgamento, o mundo não está dividido dessa forma. No mundo só existem pessoas ruins, inclusive nós também. Agora, existe um grupo de pessoas, nesse grande grupo de pessoas ruins, que são todos, que são pessoas ruins arrependidas e que não desejam permanecer debaixo da maldade. É o que nós chamamos de pecadores arrependidos. Quem é que nos revela isso? A Bíblia. A Bíblia vai nos revelar também a gravidade do pecado. Então, pastor, mas só uma mordida? Pastor, mas eu falei uma mentira assim, mas eu falei uma mentira para o bem. Porque você sabe como é, tem até cores para mentira, né? Não pode nem falar isso, porque isso é configurado com preconceito, sabia? Se você diz assim, mentira branca, então quer dizer que se fosse de outra cor era ruim? Então, não, a gente é preconceituoso, então mentira, independente da cor, é o quê? Mentira. Ruim, mentira. Né? Então, não somos preconceituosos. A Bíblia vai nos revelar o caminho da salvação. A Bíblia vai revelar como nós podemos reconhecer o povo de Deus, até para poder ver se nós fazemos parte dele. E a Bíblia vai revelar como nós, como povo de Deus, devemos viver no mundo. Então, todas essas realidades, elas estão claramente explicadas na Bíblia. O terceiro ponto, já adiantando, é sobre o homem. E onde é que nós aprendemos isso? Na Bíblia. Então, nós acreditamos sobre o homem. O quê? O que já foi dito aqui há poucos segundos, há poucos minutos. Cremos que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. É o que está escrito em Gênesis 1, 26 e 27. E o Senhor nos criou com responsabilidade moral. Então nós temos a capacidade de fazer escolhas. E uma vez que nós temos a capacidade de fazer escolhas de forma livre, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Então imagine uma pessoa, né, que escolheu usar, né, sei lá, escolheu usar uma roupa, né, de frio num dia de calor.
que vai acontecer com ela? Ela vai suar. Se for igual a mim, vai suar um pouco, né? Eu já sou calorento por natureza. Então, e por que aconteceu isso? Porque eu escolhi usar essa roupa, né? Então, nós somos livres nesse sentido para fazermos escolhas. Eu não vou falar a respeito do livre-arbítrio agora, que não existe, porque vai chegar um momento da gente falar, segundo a organização da nossa confissão de fé. Mas o que eu quero te dizer é que o Senhor nos criou dessa forma, como pessoas responsáveis. Por isso é que nós sentimos muitas vezes o peso dessa responsabilidade. Isso quando a gente está sendo sábio. Assim como nós identificamos a insensatez quando as pessoas agem sem pensar nas consequências das suas ações. Então, isso é insensatez. Você é responsável pelo que você faz e pelo que você não faz. Porque não fazer alguma coisa também é uma escolha. Então, é assim que nós fomos criados. E fomos criados para que a gente tivesse uma comunhão com o nosso Criador. Dessa forma. Então, o ser humano, ele não é fruto do acaso, como prega, né? A teoria da evolução. Ele não é fruto, né, de processos cegos, mas ele faz parte de uma criação intencional de Deus para a sua glória. Mas, como já foi dito aqui, e isso pode ser encontrado de forma bem clara em Romanos 5,12, Adão, que representava toda a humanidade, ele pecou. E aí, alguns vão dizer, mas quem comeu o fruto não foi Eva? Foi. Mas de quem era a responsabilidade? De Adão. Então, eu acho interessante, né? As pessoas que às vezes dizem que a Bíblia é machista, elas não entendem nada acerca do que falam. Pois o fato do homem ter determinadas prerrogativas torna ele mais responsável diante de determinadas situações, como o caso da queda. Então, por mais que no primeiro momento seja Eva que tenha sido tentada e ela foi a primeira a desobedecer, a responsabilidade da queda foi atribuída a Adão. Então, está claramente escrito em Romanos 5,12. Então, desde então, toda a raça humana, exceto quem? Cristo. Porque Cristo nasceu de um ventre materno, sim ou não? Sim. Mas teve uma parte dos cromossomos masculinos? Teve, mas não era humano, era divino. Então, vocês que já estudaram biologia, qualquer dúvida, tem um irmão aqui que faz medicina, pode dar uma aula depois. Então, nós somos formados por meio de cromossomos masculinos e femininos, e isso dá origem à primeira célula que vai se desenvolver no embrião, se eu não estou errando. Não sei nada de biologia, pelo menos isso eu acho que eu sei, né? Se eu estiver errado nisso também, depois me corrija. Então, o Senhor, ele nasceu, como foi avisado pelo anjo a Maria, sem que Maria tivesse qualquer tipo de intimidade com seu marido, justamente para ficar claro a interação divina no processo de nascimento de Jesus. Então, por que Jesus nasce sem pecado? Porque o pecado era carregado nos cromossomos do homem. Rapaz, o homem sofre um bichinho, né? Mas é isso aí, né? É graça, nivela todo mundo. Então, Cristo é a única exceção. A corrupção do pecado, como a gente já falou aqui, em Efésios 4,18 é dito também, ela não é superficial, irmãos, como alguns dizem, mas ela alcança todas as faculdades, as capacidades humanas, inclusive o nosso intelecto. Então, quando você tenta se chegar a Deus por meio da sua inteligência, você não vai conseguir. Jesus vai dizer que o Senhor, inclusive, se esconde dessas pessoas e se revela aos pequeninos. A nossa vontade foi escravizada, é o que Romanos 6,17 diz.
Então, o homem sem Cristo, o homem que ainda não foi visitado pela regeneração, ele só consegue escolher entre algo ruim e algo ruim. Então, entre o que é ruim, tem muitas escolhas, mas tudo é ruim. Inclusive aquelas coisas que nós acreditamos como boas. É o que vai nos dizer o livro de Isaías. As nossas boas obras, sem Cristo, são trapos imundos. Mas ainda a Bíblia nos revela acerca do homem que, em virtude da queda, nosso coração tornou-se enganoso. Jeremias 17, 9. Então toda vez que a gente diz assim, sabe, no meu coração eu estou sentindo isso, é cilada. Você já notou que a gente sempre gosta do que não presta? Você sempre tende a gostar de pessoas que são más companhias. E as pessoas que, do ponto de vista bíblico, seriam boas companhias, a gente tende a achar pessoas chatas. Nosso coração é enganoso. Nós passamos, irmãos, a ser incapazes de compreender e de desejar coisas que agradam a Deus. É o que diz, por exemplo, 1 Coríntios 2,14 e Romanos 8,7. Por isso, nós, na nossa confissão de fé, confessamos a doutrina da depravação total. O que significa isso? Que acreditamos que a desobediência originária nos tornou totalmente alienados de Deus. Então não existe nenhum tipo de resquício na gente que possa nos relacionar corretamente com Deus. Porque eu estou falando isso porque é por meio dessa doutrina da depravação total que nós entendemos que o livre-arbítrio é impossível. Se nós formos totalmente contaminados, significa que hoje nós não somos mais livres. Nós somos agora escravos do pecado. Portanto, jamais teríamos a capacidade de escolher Deus, o seu caminho, o seu plano de salvação. Essa escolha deve ser feita por Ele, uma vez que nós não temos mais essa capacidade. Nós perdemos no Éden. Por isso a salvação, irmãos, não começa com a iniciativa do homem. A salvação começa com uma intervenção misericordiosa de Deus. Glória a Deus. Eu acho interessante quando as pessoas dizem, pelo menos foi assim que eu fui evangelizado. Hoje eu tinha escrito um sermão dos 16 anos de pastor, mas eu entendi que o sermão era só para mim, aí eu preguei para mim mesmo. Mas eu fiz até o texto, está salvo em PDF. No início da minha vida, né, como evangélico, numa falsa igreja, me foi dito isso, né, que ou você vem pelo amor ou pela dor. Nada mais. Eu ia dizer uma palavra bem legal, mas não vou dizer que não existe. Algumas pessoas podem ter ouvidos que se ofendam, né? Nada mais insensato do que isso. Não, irmãos, nós não viemos nem pela dor, nem pelo amor, nós viemos pela escolha soberana de Deus, que nos regenerou quando nós estávamos mortos em delitos E pecado. e pecado. Esse texto está escrito na Bíblia, em Efésios. Então não tem espaço para uma interpretação diferente. Isso não é uma interpretação de um grupo de pessoas que é dito, né, como reformados. Não, isso está escrito no texto original. Então, nós só viemos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Por isso nós afirmamos que a nossa congregação, que a conversão é um milagre da graça. As pessoas estão atrás de cura, de maravilhas, e atribuem essas coisas como grandes milagres. O maior de todos os milagres é o que a gente está vivenciando aqui, é a conversão.
Se você é um convertido, você vivenciou isso na sua própria vida, deveria ser eternamente grato. Afinal de contas, esse é o único milagre que é eterno. Imagina uma pessoa que foi curada, né? Como tantas curas que Jesus operou. Mas a pessoa que, por exemplo, foi curada de cegueira, como Bartimeu, ele morreu? Morreu. Lázaro foi ressuscitado no quarto dia. Ele morreu? Morreu. Mas quem é regenerado não morre. Ele vai para a vida eterna. O que morreu foi o corpo. Então, muitos milagres. Aquele grupo que foi alimentado com a multiplicação de pães e peixes, deixou de ter fome depois? Por isso nós deveríamos ter a sabedoria de saber que tipo de milagre nós deveríamos celebrar. Não que não devêssemos ser gratos a Deus por tudo, devemos sim, mas a conversão é, de longe, o maior de todos. Milagres. O quarto ponto, irmãos, é sobre Cristo. Nós falamos recentemente sobre a necessidade de termos uma opinião bíblica, ou seja, de acreditarmos biblicamente no Jesus da Bíblia. Falamos recentemente aqui sobre o que as mais diversas religiões acreditam acerca de Jesus. Então, dizer que Jesus é um cara legal não é nem algo só do cristianismo. Várias religiões falam coisas assim. É preciso que a gente saiba, assim como a gente precisa entender quem é Deus, a gente precisa entender qual é o Jesus que a Bíblia revela. Por exemplo, Jesus na Bíblia era rico ou pobre, a família dele? Pobre. E a gente sabe disso por meio da oferta que foi dada. Quando você lê o Novo Testamento, você aprende que, por conta do que aconteceu no Êxodo, agora todo primogênito precisava ser resgatado. Lembra da última praga? Qual foi? Todo primogênito seria morto, só não da casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro. Mas o Senhor disse, agora todo primogênito que nascer precisa ser resgatado. Como vai ser feito esse resgate? A família vai trazer um cordeiro como resgate pelo primogênito. Mas acontece que algumas famílias eram pobres. Então, nesse caso, a Bíblia também falava, se a família não tiver condição, ela pode apresentar 2 pombinhas, 2 pássaros, que tinham um valor extremamente inferior à da ovelha. E quando Jesus é apresentado no templo para o resgate, qual foi a oferta que levaram seus pais? 2 pombinhas. Então fica claro, né, que a marcenaria do pai de Jesus não era uma empresa de sucesso, como alguns pregadores da atualidade falam, e uma multidão estúpida aplaude. Pastor, o senhor está chateado? Eu não, estou feliz, você não percebeu? Estou falando da verdade, né? Estupidez e insensatez são sinônimos, irmãos, procure no dicionário. Cremos que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Então, seitas heréticas que querem diminuir a divindade de Cristo, elas são heréticas. Vocês sabem que seitas eu estou falando, né? Pronto. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. É o que vai nos ensinar João 1, versículo 1 e João 1, versículo 14. Colossenses 2, 9. Aprendemos ainda acerca de Cristo que ele viveu uma obediência perfeita. Por isso, por exemplo, ele foi batizado. Ele precisava obedecer todas as coisas para que o seu sacrifício fosse validado. Para que de fato ele morresse em nosso lugar. Ele precisava ter uma experiência plenamente humana, e nessa experiência plenamente humana, ele ser perfeito. É isso que nós lemos, por exemplo, na carta aos Hebreus. Em tudo ele foi tentado e em nada
Pecou. Então, eu acho interessante porque as pessoas costumam dizer que os adolescentes precisam ser problemáticos. Eu não acho. Você pensa assim? Não. Quer dizer que uma pessoa não pode passar pela adolescência sem dar trabalho aos pais? Pastor, isso é impossível. É a sua fé que está dizendo isso. Então, tem uma família gigante. Rapaz, aonde é? Aqui? Saiu? Rapaz, olha, só foi falar aqui do poder de Deus. Então, não podemos, irmãos, acreditar em tudo que ouvimos, né? Todo marido e mulher precisam discutir? Não. Todo casamento tem que ser problemático? Não, irmão. Todo mundo na igreja tem que odiar o pastor? Também não. Você é livre para me amar. Amém. Inclusive eu me esforço para isso, embora não pareça. Então, aquilo que muitas vezes a gente recebe como natural, como cristãos, a gente não deveria entender assim, né? E o exemplo é Cristo, que viveu uma vida de obediência plena. Ele foi o segundo Adão. Assim como por Adão entrou o pecado, por meio de Cristo, o pecado foi vencido. Porque ele viveu totalmente sem pecado. A sua justiça foi creditada a nós. Então, não só a nossa injustiça foi passada para ele, mas a sua justiça foi transmitida para nós. Foi isso que aconteceu na cruz. Sua vida não foi apenas exemplar, ela foi representativa. Então, a vida de perfeição que Cristo viveu, ele viveu em nosso lugar. Então, a vida que ele viveu era a vida que todos nós que professamos amar a Deus deveríamos ter vivido, mas não conseguimos. Ele cumpriu aquilo que jamais poderíamos cumprir. Cremos que ele morreu uma morte substitutiva, penal, expiatória, redentora. Veja que acerca da redenção, Jó já afirmava acreditar. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, na cruz, Cristo não morreu como mártir, ele morreu como nosso substituto. Como está escrito em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Segundo aos Coríntios 5:21 vai dizer justamente isso também. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E por que eu estou falando tanto acerca disso? Porque é importantíssimo falar, mas também porque a nossa geração escolheu não falar dessas coisas. Parece que a maioria das pessoas evangélicas prefere acreditar apenas que Jesus é um milagreiro. Jesus é aquele que salva o casamento, Jesus é aquele que salva você do emprego, Jesus é aquele que faz você ter dinheiro para comprar um monjaro. Que as pessoas não estão querendo nem força de vontade para perder peso, elas querem se eu envio o dinheiro para comprar um monjaro. Que aí eu não preciso ter força de vontade para me dominar, né? O remédio faz isso por mim. Aleluias! Então, as pessoas querem isso de Jesus. As pessoas não querem ficar doentes, elas querem que Jesus cure. As pessoas não querem nem ter dor de dente, irmão. Dor de dente, você aprende com o seu Edson, o que é que faz quando é que o dente dói? Pergunte a ele. Ele começa a sacudir o dente e arranca. Não precisa nem ir no dentista. Tá vendo? Mas as pessoas não querem nem ter dor de dente, irmão. Jesus se torna agora refém dos desejos dos seus supostos adoradores. Mas ainda parece que a salvação virou assunto secundário. O que as pessoas querem é viver eternamente aqui na terra.
elas querem aproveitar o máximo que esse mundo maravilhoso tem para dar para ela. Mundo o quê? A Bíblia vai dizer: não ameis o mundo e nem nada que há no mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Não adianta, irmão, você ir ver a Torre Eiffel. Meu irmão, eu fico vendo as pessoas que ir para a França ver a Torre Eiffel e tirar foto na Torre Eiffel. O que é a Torre Eiffel? Um monte de metal junto. Rapaz, vai gostar de coisa feia longe, irmão. É muito mau gosto que o ser humano tem. Então, cada coisa que o pessoal diz que é bonita, meu Deus do céu. Fora quando atribui é alienígena, né? Quem construiu as pirâmides do Egito? Os ET, sabia? Eles vieram, não sei quantos anos atrás, construíram aquelas pirâmides, porque ninguém teria sabedoria. Como não teria sabedoria, irmão? Você não sabe? Você não aprendeu sobre Gênesis 11 e a Torre de Babel? O homem já sabia acerca de construções como aquela muito tempo antes das pirâmides do Egito serem construídas. Também. Não, pastor, foi alienígena. E os incas, então, é mais ET ainda no mundo, né? É risível se não fosse, né, tido como algo inteligente falar essas coisas em alguns grupos. Nós acreditamos, irmãos, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, corporalmente, dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é extremamente importante para todo cristão, porque ele representa a nossa. É por isso que o apóstolo Paulo, falando sobre isso, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz: se Jesus Cristo não ressuscitou, então vamos aproveitar o máximo desse mundo, porque não resta esperança nenhuma. Mas ele diz: mas ele ressuscitou. Então devemos agir como aqueles que têm esperança. Então a ressurreição de Cristo é extremamente importante para que os cristãos creiam e sejam fortalecidos por meio da promessa que vem acompanhada dela. A vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. E garante a todos nós que somos de Cristo a justificação e a esperança de um futuro maravilhoso com Ele na glória. E finalmente nós confessamos, irmãos, nesses dias estranhos, que Jesus Cristo é o único mediador. Antes de vir para cá, eu vi uma afirmação no jornal atribuída ao Papa, esse Papa atual. Eu nem sei o nome dele, né? O outro era muito famoso, todo mundo sabia, né? Chiquinho. Mas esse daí tem um, né? Parece que não é muito popular. Tanto que ninguém diz que ele é o anticristo. Coitado, né? Precisa acreditar em Cristo para ser salvo. Mas ele estava pedindo aos fiéis católicos, lógico, né, que rogassem a Maria por dias melhores. Ele não está fazendo nada demais. Os católicos acreditam na intercessão de Maria. Inclusive está na oração principal dos católicos. Vocês sabem qual é? Qual é a oração principal dos católicos? Ave Maria. Então, não, nós não acreditamos. Nós não acreditamos, por exemplo, no que fala esse pastor baiano que tem 3 metros de topete e 50 centímetros de altura, né? Bruno Leonardo, eu acho, né? Ele não é mediador de nada e nem de ninguém. Ele não pode dizer que nada vai ser quebrado. Sabe? As orações dele e lixo são a mesma coisa. Eu acho que o lixo é um pouco melhor. Não vamos falar mal do lixo. Então é preciso que a gente entenda: mediador entre Deus e os homens só existe um, Cristo. Isso está escrito, irmãos, com todas as letras, em 1 Timóteo 2,5. Mais uma vez, não há espaço para interpretação aqui. Mas você vai ver, né, esse tipo, né, de fala invadindo a igreja evangélica. Pastores e igrejas atribuem determinados feitos às suas personalidades. E os evangélicos, né,
que são evangélicos apenas no nome, aceitam, aplaudem e seguem esse tipo de fala maldita. Jesus Cristo é o único Salvador, irmãos. Então não adianta, você não é capaz de salvar ninguém, muito menos o seu joelho. Você não é lutador do UFC para dar joelhada nos outros. Então o seu joelho, as suas orações, elas não salvam a ninguém. Isso não significa que a gente não deve interceder pelas pessoas. Nós devemos sim. Isso é uma prova do nosso cristianismo, que nós oramos por todos. Então, nós devemos orar sim pela conversão das pessoas, mas se elas se converterem, jamais deveríamos atribuir a conversão delas às nossas orações. Até porque se as nossas orações efetivamente são espirituais, elas são feitas em Cristo. Então, tenha muito cuidado com determinadas falas que são ditas no meio evangélico sem nenhum tipo de cuidado, de exame bíblico anterior. Jesus é o único Salvador, Ele é o centro de toda a nossa esperança. É isso que você tem que acreditar acerca dele. O Evangelho não é o primeiro lugar, não é o que fazemos para Deus. Em primeiro lugar, não o que fazemos para Deus, mas sim o que Deus fez por nós em Cristo. Por isso que é o nome Evangelho, que significa boa notícia. E a boa notícia não é o que a gente faz, a boa notícia é o que Deus em Cristo fez por nós. Amém? O quinto ponto sobre a salvação. Nós cremos que a salvação é inteiramente, 100% pela graça de Deus. Você e eu não temos 0,000 nada por cento de nada na nossa salvação. Tudo é inteiramente pela graça de Deus, mediante a fé. Pastor, mas eu tive fé. Claro que você teve fé, porque você recebeu. A fé é um dom de Deus. Então, se você teve fé, e por meio da fé é salvo, é graça. Porque a fé que você recebeu foi Deus que te deu. Glória a Deus. E a fé, ela está em Cristo somente. E não na minha capacidade de me reconciliar com Deus em mim mesmo. Não. Não na capacidade de me arrepender em mim mesmo, e muito menos de retratar os meus malfeitos. É o que a gente vai ver, por exemplo, na pessoa de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes percebeu que fez algo errado. Ele se arrependeu? Não, ele tentou se retratar. Ele vai lá no Sinédrio e diz: eu pequei, entregando a vocês um sangue inocente. Devolveu as moedas e depois ele foi se enforcar. Por quê? Porque admitir culpa, irmãos, não significa arrependimento. Muitas pessoas confessam que fazem coisas erradas, mas jamais se arrependem. Isso fica claro por quê? Porque todo arrependimento produz frutos. É exatamente isso que João Batista já dizia: vão, pois, e produzam frutos dignos de arrependimento. Ainda sobre a salvação, irmãos, como está em Romanos 2:8, Efésios 2:8, Romanos 3:28, Atos 4:12, ela é somente pela graça de Deus. Ela não é e nunca será resultado de obras humanas. Então nós não fazemos coisas para sermos salvos. Nós fazemos determinadas coisas porque somos salvos. A salvação não é mérito pessoal e muito menos esforço religioso de alguém. Não adianta você passar a vida inteira de joelho. Não adianta você orar 24 horas por dia. Nada disso pode trazer a salvação para você. Somente a graça. Nós não cooperamos com a graça, porque senão não seria graça. Toda a glória da salvação pertence exclusivamente
ao Senhor. Por que eu estou repetindo isso? Agora sim, porque não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio seria negar todos esses versículos que a gente falou aqui e muitos outros. Livre-arbítrio seria dizer que em algum grau eu tenho participação na salvação. Lembra que eu disse a vocês que eu comecei no falso evangelho? E essa é uma das marcas principais do falso evangelho. Era desesperador. Porque eu acreditava estar sendo chamado genuinamente por Cristo, mas fui ensinado que se eu cometesse qualquer coisa errada, eu estava perdendo a salvação, então eu teria que ser salvo de novo. Mas como é que eu faço isso? Aí você confessa Jesus de novo. Irmão, eu confessei Jesus umas 3.000 vezes. Por dia, mais 100. Porque quando você está naquele início da fé, eu tive um momento da minha vida que eu li a Bíblia 16 horas por dia, é um negócio louco, assim, né? Louco para mim hoje, né? E quando eu pensava em qualquer coisa feia assim, meu Deus, perdi a salvação, e agora? É por isso que o apóstolo Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que nos livra desse desespero, irmãos. Isso não é um induto para você pecar, mas isso é a graça se manifestando e te trazendo paz, para que você possa ter um relacionamento saudável com o seu Salvador e não desesperador. É exatamente assim que o apóstolo João fala quando ele diz: o amor lança fora todo medo. Ele não está dizendo que o fato de Deus nos amar, agora a gente pode fazer todo tipo de absurdo. Não. Ele está dizendo que o fato de Deus nos amar, se você de fato ama a Cristo, você vai cometer coisas que você não gostaria de cometer. O apóstolo João diz: não se esqueça, temos um advogado que intercede por nós o tempo todo diante do Pai, Jesus Cristo. Então nós confessamos, sim, irmãos, graças a Deus, que a salvação, a sua aplicação, o seu chamado eficaz, a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção, existe inclusive um termo no meio da teologia reformada para isso daqui, que é a ordem dos salutis, que seria a ordem de salvação, ou seja, etapas que acontecem em todo o processo de salvação. Muitos teólogos colocam algumas etapas antes das outras, mas é comum termos tudo isso que a gente falou aqui, né? O chamado eficaz, a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção, a santificação e finalmente a glorificação, como uma ordem do plano de salvação de Deus. Por isso, ordem de salutis, em latim, se eu não me engano. Então, na regeneração, Deus concede vida ao pecador morto. Então, você é salvo, se é que você é salvo. Eu acredito que existem pessoas na igreja, inclusive na nossa, que não são salvos. Pastor, diga se é o meu caso. Eu que não vou dizer. Examine-se o homem assim mesmo, né? Procure em você evidências acerca da sua salvação. Mas na regeneração, Deus concede vida ao pecador. Então a regeneração, irmãos, não é Deus jogando um bote salva-vidas para você se salvar. É Deus mergulhando lá no fundo do oceano, pegando você morto, cadáver, e soprando do Espírito dele para que você viva. Estávamos mortos em delitos e pecados. A fé salvadora, irmãos, é um dom de Deus. Jamais pode ser um produto humano. Com isso eu estou dizendo que não existe pregação que garanta a regeneração. Nós, pregadores, não temos ingerência nesse processo. Nós oramos. Nós devemos pregar com toda fidelidade, longanimidade, mas a salvação é um ato exclusivo de Deus. Por isso Paulo vai dizer coisas como: eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Na justificação, Deus declara o pecador justo. Outra coisa, você é justificado não pelas suas ações, mesmo depois de regenerado. Nós somos justificados
pelas ações de Cristo. Lembra do que a gente já falou aqui dele? Ele nos substitui diante de Deus. É por isso que o Senhor pode olhar para nós e mesmo diante de termos ainda pecados em nós, o Senhor nos considera justos em Cristo. Agora eu queria falar com vocês acerca do sexto ponto, e esse foi um dos pontos que eu não apresentei, que foi acrescentado depois, que é sobre a eleição. Ela aconteceu desde antes da fundação do mundo. Isso faz parte de um dos atributos divinos, que é a soberania e a onisciência. Então Deus já escreveu o nome de todos os salvos antes de criar a criação. Antes de fazer Adão e Eva, Deus já sabia todos aqueles que seriam salvos. E Ele então, e é por isso que o nome eleição. A gente vai ter eleição esse ano, não é isso? E a eleição, o que é a eleição? Você tem vários nomes e você escolhe todos? Não, você escolhe alguns. Por isso, eleição. A escolha. Essa escolha é soberana de Deus. Muitas vezes a gente se questiona por que Deus escolheu uns e não todos. Por que Deus escolheu um e rejeitou o outro? A resposta é extremamente difícil. Anote. Porque Deus quis. Então, é a vontade dele, irmãos. Ah, mas eu acho isso a maior injustiça. Deve ser maior mesmo, né? Porque Deus não pode ser injusto. Você imagina, todos estão condenados. Ele escolhe salvar alguns. E detalhe, ele é o que criou todos. Ele não pode fazer isso. Será que é injustiça ele escolher? Além do mais, você já viu a vida dos eleitos? É por isso que quando Paulo vai explicar a eleição, ele usa dois nomes em particular: Jacó e Esaú. É um detalhe que todos vocês sabem, afinal de contas, vocês são estudiosíssimos da Bíblia. Eu posso ver na face de vocês. Bíblia. Vocês sabem que Jacó e Esaú eram gêmeos. Vocês sabem disso, né? Então, e Jacó foi escolhido no ventre. Eles não tinham sequer nascido. Aí você diz, não, já que Jacó é o escolhido, a vida dele então vai ser... Não, meu filho, já começou no nascimento, que Jacó era pequeno. E na hora de botar para fora os filhos, o que foi que veio primeiro? O escolhido? Vai achar? Não, meu filho, Esaú. Jacó ainda recebe o nome de Jacó porque ele nasceu agarrado no pé do irmão. E Jacó quer dizer suplantador, para não dizer enganador. Então ele já nasce com o nome contra ele. E aí as crianças vão crescendo. As crianças vão crescendo não, quem cresce é Esaú. E fica muito mais forte do que Jacó. Esaú casa com quem quer, Esaú tem tudo que quer. E Jacó vive no rabo da saia da mãe. Depois tem uma confusão lá entre eles, que você já sabe, e Jacó tem que fugir. Esse é o eleito. Não confunda. Chega lá, amando da mãe, e diz, ó, vai arranjar uma mulher no meio de um povo muito legal, que é o nosso parente. Aí ele acha que o povo é muito legal, todo mundo é gente boa, ele acredita que o seu tio é gente fina. E ele então vai casar com a mulher que ele queria, Raquel. E o tio disse, tranquilo, trabalha 7 anos. Irmão, como uma pessoa vai trabalhar 7 anos para casar? No dia de hoje. Mas ele trabalhou 7 anos para casar. E no dia do casamento, que foi o que o dia dele fez com ele? Mas o tio dele não era gente fina, rapaz. A mãe mandou ele lá casar entre os dele. Pra você ver. Esse é o eleito. Eu vou adiantar a história, porque a gente tem que adiantar, né? No caso do tempo. Jacó tem um encontro com Deus no Vale de Jaboque. Deus diz, vou te abençoar, Jacó. Esse é o eleito.
E Deus vai abençoar Jacó. E abençoa ele como? Fazendo dele manco. Jacó até o vale de Jaboque andava de boa. Mas o Senhor disse: vou abençoar agora. Seu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Então, ponto, Senhor, me abençoa, me dá asas. Me faz Power Ranger. Não, Jacó, você vai ser manco a partir de agora. Eu vou tocar numa parte da sua coxa e você agora não vai pisar mais da mesma forma. Isso é Jacó. Jacó tem os filhos e os filhos enganam ele. Jacó tem um filho que ele gosta e os filhos mentem e dizem que o irmão morreu durante anos. Jacó acreditou que seu filho tinha morrido. Isso é a vida Do eleito. do eleito. Jacó está na sua velhice, ele está no lugar que Deus mandou que ele ficasse, e aí falta comida. Ele tem que pegar uns dinheiro lá, mandar os filhos para ir comprar comida no Egito. Isso é a vida de quem? Do eleito. Do eleito. Tem alguém querendo ser eleito aqui? Pastor, eu vou pensar. Domingo eu dou uma resposta. Então, quando a gente fala de eleição, a gente está falando sobre isso. Glória a Deus. Então, as pessoas elas falam da eleição sem levar em consideração a santificação que o eleito necessariamente tem que passar. Afinal de contas, sem santificação, ninguém jamais verá a Deus. Por isso essas defesas acerca do livre-arbítrio, né, falando que a eleição de Deus seria algo injusto, são falas de pessoas antropocêntricas, de pessoas que acreditam que o homem está no centro de tudo, portanto ele é que faz as escolhas. Não, o homem não está no centro de nada. Seguindo, a eleição é eterna, soberana, graciosa e incondicional. Então você nunca deu razão para Deus te salvar. Ninguém nunca deu razão para ser salvo. É por isso que a Bíblia faz questão de mostrar a falha na vida de todos os eleitos. Davi é um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Sim. Mas Davi também é um assassino e adúltero. Abraão é considerado o pai da fé, mas Abraão também foi covarde e mentiu em determinado momento da sua vida. Então veja, todos os eleitos, eles tiveram que ser perdoados. Eles precisaram que Deus os abençoasse. A escolha divina procede unicamente da boa vontade de Deus em salvar alguns. Por isso a eleição não é injusta, pelo contrário, ela é misericordiosa. Todo aquele que é eleito tem certeza de que não merecia isso. Todo aquele que não é eleito acha que merecia a eleição. Por isso, cuidado. É exatamente o que nós aprendemos quando Jesus nos ensina da justificação e nos apresenta a parábola do fariseu e do publicano. Quando a gente fala de eleição, irmãos, nós também estamos afirmando que todos aqueles que o Pai deu a Cristo virão. É por isso, irmãos, que nós não fazemos evangelismo com papel e caneta. Nós não fazemos evangelismo estudando os bairros que mais precisam. Não, nós não fazemos isso. Nós fazemos evangelismo principalmente dobrando os nossos joelhos, orando, buscando o direcionamento de Deus. E acima de tudo, nós fazemos evangelismo por meio da nossa santificação pessoal. Porque se existe um campo missionário, em primeiro lugar, é o lugar onde o Senhor nos colocou. É o meu dia a dia. Independente da gente fazer um evangelismo aqui na porta da igreja ou em qualquer outro lugar do mundo, o evangelismo está sendo feito todos os dias por meio da minha vida. E eu demonstro se eu estou sendo um convite aberto às pessoas virem a Cristo por meio das minhas escolhas pessoais diárias. Assim,
finalmente, quero concluir essa parte. Nós queremos dizer que a eleição, ela não pode ser tratada como uma doutrina para debates frios e calculistas, como um sem número de pessoas tem feito, principalmente por meio das mídias sociais. É interessante como por meio da internet todo mundo é crente. Vai ver a vida pessoal dessas pessoas. A maioria delas nem em igrejas estão. Sétimo ponto, irmãos, o que nós temos a falar sobre o Espírito Santo. Temos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quando a gente fala terceira pessoa da Trindade, não é em grau de importância, porque não tem. As três pessoas da Trindade, elas são iguais entre si. Elas são equivalentes entre si. Então, primeira, segunda e terceira pessoa é só a título de organização para a nossa mente. O Espírito Santo é verdadeiramente Deus, co-igual, co-eterno com o Pai e o Filho. É o que vai dizer para a gente, por exemplo, Atos 5, 3 e 4, Mateus 28, 19. Ele não é uma força impessoal como algumas seitas heréticas dizem. E nem é uma mera influência religiosa. Mas ele é uma pessoa do ser de Deus que age eficazmente na criação, na revelação e principalmente na aplicação do plano de salvação de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, é o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito em João 16:8. É o Espírito Santo quem regenera o coração do pecador. É o Espírito Santo quem habita nos crentes, como está escrito em 1 Coríntios 6,19. É o Espírito Santo também quem nos guia na verdade, João 16,13. É o Espírito Santo quem opera a santificação progressiva no povo de Deus, 2 Tessalonicenses 2,13. Mas jamais o Espírito Santo irá requerer a adoração a si mesmo, como alguns falam, né? Eu estive hoje batendo papo com o Espírito Santo. Você nunca vai ver uma pessoa na Bíblia batendo papo com o Espírito Santo. Deus envia anjos, Jesus Cristo fala, o próprio Deus fala, mas o Espírito Santo, como dizem, né, os profetas da modernidade, jamais. Você vai ver igrejas, por exemplo, que giram em torno de uma adoração ao Espírito Santo. São as chamadas igrejas pentecostais ou neopentecostais. Elas falam como se estivessem batendo papo com o Espírito Santo. O Espírito Santo leva você até Cristo e não você a Ele mesmo. Por isso, cuidado com determinadas falas. Como eu disse, que já tem se tornado comum nos nossos dias, revelando esse analfabetismo bíblico tão triste dos evangélicos modernos. Portanto, e finalmente, para a gente adiantar, nós afirmamos que a vida cristã ela só pode ser vivida em dependência constante do Espírito Santo. O que a gente tem a dizer sobre a igreja? Primeira coisa, está lá escrito em Efésios 1, 22 e 23. Nós cremos que a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, irmãos, existe salvação fora do corpo de Cristo? Não. Todo cristão necessariamente vai conviver na igreja? Sim e não. Todo cristão necessariamente vai fazer parte da igreja invisível. Mas, muitas vezes, por uma vontade divina, a morte vai alcançá-los antes eles conseguirem fazer isso. É o exemplo do ladrão da cruz. Então, qual é a escusa para uma pessoa não frequentar a igreja? A morte. Então, por exemplo, a gente pode evangelizar num hospital de cuidados paliativos, como a gente tem visto hoje em dia. A pessoa pode crer genuinamente e não ter a oportunidade
de frequentar uma igreja de forma, sistemática como a gente. Por quê? Porque ele não pôde. Mas ele vai morrer e vai para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele fez parte da igreja. Amém. Isso só aumenta a culpa das pessoas que poderiam estar e não estão. Isso não é desculpa para elas usarem, mas só aumenta a condenação delas. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a casa de Deus. Por isso, tome muito cuidado com as coisas que você faz como igreja. A maneira como você se senta, a maneira como você se levanta. Nós não estamos aqui falando de usos e costumes, estamos falando de um autoexame pessoal. E você deve se questionar, como eu, se nós estamos na casa de Deus com a reverência devida. Não é proibindo alguém de fazer isso ou aquilo, mas é estimulando os verdadeiros crentes a se examinarem à luz daquilo que o Senhor chama de decência e ordem, que tem que ter na sua casa. Então, se você tem se portado de forma irreverente em algum momento, arrependa-se. Pois isso é pecado. A igreja, como a gente já falou aqui, ela pode, à luz da teologia revelada na Bíblia, ser dividida por meio da igreja visível e invisível. O que é a igreja visível? A igreja visível é formada por todos os grupos de evangélicos que professam a fé genuína. Isso é a igreja visível. É a igreja que nós vemos. A igreja que muitas vezes tem uma placa que o identifica na porta. Mas nessa igreja, infelizmente, nem todos estão salvos. Existe a igreja invisível, que é formada por todos os eleitos. Pessoas que efetivamente foram regeneradas. Pessoas que efetivamente tiveram e continuam tendo a sua vida diariamente sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Essa é a igreja invisível. Essa é a igreja invisível. Mas o que nós professamos também é que todo crente que faz parte da igreja invisível ama a igreja visível. Não é só que ele frequenta a igreja visível. Todo crente que faz parte da igreja invisível ama a casa de Deus. Por quê? Porque é a casa de Deus. Jesus vai dizer, é a casa de meu Pai, onde mais eu estaria. E a fala de Jesus é a fala de alguém que tem apenas 12 anos. Glória a Deus. Nós cremos que Cristo é o cabeça da igreja, Colossenses 1:18. Nenhum homem, nem sistema eclesiástico, nem tradição ou instituição pode ocupar esse lugar. É por isso, por exemplo, que quando perguntam para nós coisas como: quem está dando cobertura espiritual para vocês? Cristo. Porque é só Ele que pode dar. Nenhuma convenção humana tem poder para isso. Nenhuma denominação tem poder para isso. Mas nós estamos vivendo nesse tipo de formato, que as pessoas se sentem seguras quando estão sendo protegidas por homens. Por exemplo, quem é que pode levantar alguém como pastor? Cristo. Giambani era pastor, sim ou não? Sim. E por conta disso ele ficou 12 anos preso. Fazia parte de uma igreja falsa. Comecei a pregar. Poucos meses depois me convidaram para sair. E eu saí. E continuei a pregar. Amém. E só eu sei o que custou 16 anos de pregação. E por que muitos não fazem essa escolha? Por conta dos custos. Muitos de vocês escolhem
estar aqui ou não. Essa escolha não me foi dada. Assim como não é dada a nenhum que é chamado para esse tipo de ministério. Não é algo que fazemos porque a gente curte fazer, embora a gente goste de fazer. Por isso, irmãos, cuidado com determinadas sensações que são produzidas dentro de nós, porque, relembrando, nós possuímos um coração enganoso. Por exemplo, em um determinado momento alguém me falou que eu levaria a palavra de Deus através de canções. Quem? Eu! Irmão, eu cheguei a acreditar pro violão. Isso faz parte de umas das 10 vezes que eu tentei aprender a tocar violão. Umas 4 delas antes da minha conversão. Comprava aquelas revistinhas. Olha, irmão, aquelas revistinhas que mostram onde você botar o dedo. De cada 10 pessoas que eu conhecia, 10 conseguiam aprender a tocar pelo menos uma canção. Irmão, eu nunca consegui fazer uma nota. Eu acho que a minha falta de aptidão para o violão precisa ser estudada. Eu não consigo uma nota. E só Deus sabe que eu me forcei. Mas você vai levar a palavra de Deus por meio de louvores. Você acha que eu não quis, não, irmão? Acho que me amarrava. Rapaz, cantando muito legal. Já viu o irmão Paulinho cantando? Rapaz, é bacana demais ser cantor. Mas eu não fui chamado para ser cantor, irmão. E por que eu sei que eu não fui chamado para ser cantor? Você está ouvindo minha voz, né? E você já sabe da minha falta de talento para instrumentos musicais. Irmão, se eu for tentar tocar, como é o nome daquele carrão, eu consigo desafinar. Eu consigo errar toques que uma criança consegue fazer. E não é de propósito, não. Deus sabe que eu quero tocar certinho, mas tão bonito. Não consigo, mano. Não fui chamado. Então, Deus, ele separa cada pessoa e coloca no devido lugar no seu corpo. De maneira que isso não depende de nós. Mas muitas vezes nós achamos que temos ingerência nisso. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos indo contra o corpo. Você imagina, como o próprio Paulo diz, e se o olho cansar de ser olho? Ele diz, não, o olho é muito chato, o olho fica fechando e abrindo, eu prefiro o ouvido, que fica sempre aberto. Já pensou o olho no lugar do ouvido? Você tendo 4 ouvidos e nenhum olho. Deus sabe aonde colocou cada um de nós. E nós deveríamos nos maravilhar com isso. E nos entregar ao ministério que nos foi dado. Eu acho tão lindo. O primeiro mártir da igreja não foi um apóstolo. Foi quem? Um diácono. Que servia as mesas, como disse o irmão. Você vai ver que outras pessoas que são cristãs, genuinamente cristãs, passam pelo advento da morte, mas não como Estevão passou. E ele era o quê? Servidor de mesa. Então, essa divisão de serviços importantes e não importantes, quem faz é você. Deus não faz isso, não. Deus faz uma única divisão. Existem pessoas que estão servindo, obedecendo a Ele. Existem outras pessoas que estão servindo, obedecendo seus próprios interesses. Naquele grande dia, isso vai ser revelado. Muitas vezes, na nossa geração, não veremos o suficiente. Afirmamos também que, como cristãos que somos, nós temos um compromisso com a igreja.
com a igreja local. Eu acho interessante quando as pessoas dizem: eu faço parte da igreja de Cristo, e não tem nenhuma raiz em nenhuma igreja local. O próprio apóstolo Paulo tinha raízes na igreja de Antioquia, se você já leu o livro de Atos com atenção devida. O que faz uma pessoa não querer ter raiz em uma igreja local? A falta de regeneração, irmãos. A falta de regeneração é evidenciada justamente porque você não quer ser aquilo que Cristo te recriou para ser. E a melhor forma da gente esconder que ainda não somos o que deveríamos, ou melhor, que nunca seremos porque não fomos regenerados, é nos afastarmos de qualquer congregação local, porque são elas que muitas vezes terão a aptidão dada pelo próprio Deus para identificar o pecador não regenerado. É o que a gente vai ver, por exemplo, naquilo que a gente já pregou aqui, para a nossa confissão de fé, que é a disciplina na igreja. Então as pessoas, elas gostam de igrejas onde podem continuar vivendo uma vida afastada de Cristo sem nenhum tipo de cobrança. A igreja não é um covil de ladrões e salteadores. A igreja é a casa de Deus, como nós já vimos aqui. Amém. Agora, continuando, irmãos, o 9º ponto fala sobre a vida cristã. E eu vou concluir aqui no 9º ponto por causa do horário, tá certo? Se Deus permitir, a gente vai dar continuidade depois. O que é que a gente fala? O que é que a gente tem a dizer sobre a vida cristã? Primeira coisa, irmãos, a vida cristã é uma resposta obediente à graça salvadora de Deus. Por que eu quero te dizer isso? Porque se você tem uma vida de crente, você não merece aplausos. Quem é que merece aplausos? Deus. Cristo. Então, o cristão, quando ele faz o que deveria fazer, ele sabe que só fez por causa de Cristo, ele só fez o que foi mandado. Então, um cristão jamais aceita a glória para si. É por isso, inclusive, irmãos, que quando nós somos rejeitados, nós não deveríamos ficar tão ofendidos, né? Por quê? Porque as pessoas que nos rejeitaram, elas rejeitaram primeiro a Cristo. Então, o que a gente pode falar ainda mais sobre a vida cristã? Muito poderia ser dito, irmãos. Mas eu separei aqui alguns principais pontos. Um deles está lá em Romanos 8,13. A vida cristã envolve arrependimento contínuo. Lembra que eu disse a vocês? Hoje fizemos coisas que precisamos nos arrepender. E na maioria das vezes vamos nos arrepender não para que a gente seja salvo, mas vamos nos arrepender porque somos salvos. Então o arrependimento ele acontece de uma forma primária no dia da nossa regeneração e ele continua acontecendo todos os dias naquilo que nós chamamos de nossa santificação, que vai nos levar até o momento da glorificação final. O cristão, ele todos os dias vive uma vida de mortificação do pecado. Todos os dias nós estamos lutando contra o pecado. Uma das coisas que mais nos sentiremos bem no céu é que não precisará mais dessa luta. Ainda sobre a vida cristã, é uma contínua renovação da mente, como diz Romanos 12:2. Todos os dias nós aprendemos a ressignificar palavras, como por exemplo, sofrimento. Sofrimento no linguajar comum é sinônimo de coisa ruim. Na vida do cristão, nem sempre. O sofrimento por amor a Cristo é uma graça divina. Deus nos deu graça não somente para crer, mas inclusive graça para sofrer por amor a Ele. A ponto de Tiago nos ensinar na sua carta: fique feliz quando passar por todo tipo de sofrimento. Então, quando você é cristão, a sua mente está mudando todo dia. Amém. Todos os dias você está sendo transformado, está se tornando mais parecido com Cristo. E qual é o aspecto da nossa vida onde isso se inicia? A mente.
O que eu faço com o meu corpo se iniciou na minha mente. Desde as escolhas primárias até as escolhas mais evidentes. Finalmente, irmãos, ser cristão significa uma perseverança na obediência até o fim. O Senhor Jesus vai dizer no sermão escatológico, em Mateus 24, que somente aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Nós temos vivido no meio de uma geração de evangélicos que muitas vezes fala de férias evangélicas e de aposentadoria evangélica. Sabe como é? Eu estou cansado de cristianismo, são 16 anos. Preciso de umas férias de vocês. Na moral. E quando eu fizer 30 anos de ministério, eu vou me aposentar. Nunca mais quero estar numa igreja como pastor. Claro que não, irmãos. Além de que vocês são maravilhosos em Cristo, a gente tem que perseverar até o fim. E a nossa obediência tem que ser progressiva, não regressiva. Eu estou obedecendo a Deus muito agora na minha mocidade, porque vai chegar um momento em que eu vou diminuir a minha obediência, afinal de contas, né? Eu quero dar uma curtidinha na minha vida quando eu tiver uns 60, 70 anos. No meu caso está quase chegando, eu faço 47. Né? Então, não. O cristão, ele se torna cristão, mais cristão a cada dia. Paulo vai dizer coisas como: ainda que o meu homem interior se corrompa, se desgaste, o meu homem exterior se desgaste, perdão, o meu homem interior se renova a cada dia. Finalmente, irmãos, a vida cristã, ela é marcada pelo amor ao próximo. Isso vocês já sabem. Amém? Eu posso ver na testa de vocês que tem escrito assim: amor ao próximo. Quem é o próximo? Eu. Não. Amor ao próximo significa amar, inclusive, os nossos inimigos. O amor ao próximo é ensinado na parábola do bom samaritano. Que o samaritano vai ajudar uma pessoa que ele não sabia se era uma pessoa legal, se não era, mas era uma pessoa que precisava de ajuda naquele momento. E ele não pensou duas vezes. Diferentemente do levita e do sacerdote que passaram de largo. A vida cristã fala de serviço humilde. Por que determinadas pessoas se negam a fazer determinadas coisas e querem fazer outras? Por falta de humildade. Não existe nenhum serviço na igreja que não seja essencial. Inclusive, quando a gente falou aqui sobre a pregação da palavra, como pregarão se não forem enviados? Fala dessa responsabilidade de todos em relação ao ministério da palavra. Quando eu subo no púlpito, e realmente isso é figura de linguagem, porque eu não subi em lugar nenhum, estou vendo, né? Degrau com vocês. Mas quando nós estamos no púlpito, nós estamos falando, representando todos vocês. Nós somos uma igreja só. Amém. Por isso a vida cristã fala de uma comunhão fraterna. Nós devemos nos amar como irmãos. Pastor, mas eu amo como irmão. Rapaz, se vocês amam seus irmãos assim, eu tenho receio de ir na casa da sua família. A vida cristã fala de oração. Vocês oraram hoje? Fora aquela oração, Senhor abençoa meu alimento, amém. Teve outra oração? Teve, pastor, Senhor abençoa meu dia, amém. Oração significa falar com Deus, irmão. E agora eu vou falar uma coisa que tem na vida cristã que eu sei que vocês, ó, tem um versário que vocês fazem. E aí Deus é testemunha, até a garrafa caiu, tá vendo? A vida cristã fala de generosidade. Eu vou repetir? Generosidade. E o que é generosidade? É você aprender que é melhor dar do que receber.
Generosidade não é você dar as coisas mediante interesse, mediante receber alguma coisa em troca. Não. Generosidade é porque você aprendeu que é bom dar. É bom ser esse veículo da graça na vida do seu semelhante. Vida cristã fala de dedicação prática ao reino de Deus. Eu queria incentivar vocês. Amém? É sério. Amém. É uma tarefa. Amém. Eu queria que vocês fossem para casa hoje refletindo, e eu queria que vocês escrevessem 5 ações práticas na vida de vocês que cooperam para o avanço do reino de Deus. Se não puder fazer isso, fale comigo no próximo encontro. Eu vou orar pela sua vida e pela sua conversão. Não adianta você dizer que é crente e ação prática não é frequentar a igreja para dar moral para o pastor. Eu não me sinto com mais moral ou menos moral se a igreja estiver cheia ou vazia. Viu? Só para ficar claro. Uma vez uma pessoa disse: pastor, eu vou visitar lá a igreja para dar uma moral ao senhor. Eu falei: se for por esse motivo, meu amigo, fique tranquilo. Não precisa, né? A minha moral não vai mudar. Nem com a sua presença, nem com a sua ausência. Então, o que a gente tem feito, irmãos, na prática? E isso é uma dádiva para vocês, para mim também, que vão fazer esse autoexame. Porque, lembra da parábola dos talentos? Todos vamos ter que comparecer diante de Deus para prestar conta das obras que fizemos com os talentos que Ele nos deu. Finalmente, irmãos, eu quero concluir. Toda essa nossa confissão de fé, e como nós vamos parar hoje no ponto 9, se Deus permitir, existem aqui alguns pontos que a gente tem que falar, se não me engano, faltam 3 ou 4 só, mas eu não quero me apressar. Poderia falar de todos hoje se eu fosse mais rápido, mas acredito que não é essa a vontade, não é essa a vontade do Senhor. Então, hoje à noite, tudo que a gente ouviu aqui, irmãos, não é uma licença para a gente pecar. Pelo contrário, se realmente ouvimos como deveríamos ouvir e de alguma forma acreditamos na nossa salvação, amém? Amém. Amém. Tem alguém aqui que acha que não é salvo? É sério, irmão, porque você pode morrer hoje à noite e ir para o inferno. Mas se você acredita que é salvo, talvez você esteja enganado. Isso não é uma notícia ruim por si só. Por quê? Porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de nos examinarmos. Examine-se o homem A si mesmo. E esse versículo pode e deve ser assimilado juntamente com outra passagem que diz que todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, o que é que o autoexame vai produzir em nós, à luz de tudo que a gente ouviu aqui? Nosso senso de responsabilidade diante de tanta graça, de tanto amor, tanta misericórdia, tanta compaixão. Um amor de um nível que a gente não tem palavras para descrever. Então só podemos fazer como o apóstolo João, que o Senhor nos amou de tal maneira. A gente tem que se examinar, porque ainda temos tempo para isso. E principalmente, se o Senhor me chamou aqui essa noite para ouvir o que ouvimos, é porque Ele quer a nossa salvação. Como está escrito: eu apresento diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida para que vivam. Então é preciso que nós possamos usar de todos os meios de graça que pela graça nos foram destinados a possuir. E uma delas é o dom do arrependimento. O arrependimento ele é possível quando chega até nós a palavra de Deus.
que nos leva a uma compreensão acerca dos nossos feitos e principalmente dos nossos malfeitos, e nos possibilita confessarmos, abandonarmos e sermos perdoados pelo Senhor. O meu desejo essa noite é que todos nós possamos sair com isso, com a convicção, não com a sensação, porque já aprendemos que os nossos sentidos são enganosos, mas com a convicção bíblica que somos salvos. E que ela vem junto com o compromisso de sermos mais santos. Pois o salvo, dentre muitas coisas, é aquele que é santo e santifica-se mais ainda. Pois acreditamos, como está escrito na nossa confissão de fé, onde Cristo salva, Ele também transforma. Vamos orar. Amado Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, como filhos. Filhos pela Tua graça. Filhos por adoção. Para que em Cristo sejamos irmãos. Ó Deus, que a Tua palavra exerça em nós o papel que nos foi dado a crer. Que seja lâmpada para os nossos pés e a luz que ilumina o nosso caminho. Que mediante a Tua palavra, Senhor, possamos nos examinar e nos recônditos mais escondidos do nosso eu interior, a Tua palavra ilumina. E aquilo que precisa ser confessado e deixado, seja, Senhor, para que possamos viver uma vida de comunhão crescente com o Senhor Jesus, pelo Espírito, através da palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de ouvirmos o que o Senhor tem a dizer à Tua igreja. E o Senhor que nos concedeu esse privilégio, nos concede também, Senhor, um coração apto para Te obedecer. Não nos deixa, Senhor, murmurar. Que pelo contrário, Senhor, a graça abundante que tem sido derramada em nossas vidas nos faça aprender a viver contente e mais ainda nos gloriar nas próprias tribulações, pois aprendemos que é na nossa fraqueza que opera o Teu poder. Aprendemos, Senhor, que aqueles que sofrem contigo reinarão eternamente. Ó Pai, trata-nos como filhos e nos corrige, Senhor, naquilo que precisamos ser corrigidos. Nos ajuda, Pai, a crescermos na graça e no conhecimento do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, despede-nos em paz na noite de hoje. E que as Tuas palavras não caiam no esquecimento. Pelo contrário, que produza em nós o genuíno fruto que testifique a vossa eleição como bom sogro. Mais uma vez Te agradecemos, Senhor, por tudo, principalmente, Senhor, pelos livramentos invisíveis, pelo sem número de ocasiões que o Senhor nos protegeu e guardou, sem sequer percebêssemos. Nós não estamos alheios à Tua ação soberana, Senhor. Por isso reconhecemos a Tua graça naquilo que vemos e principalmente naquilo que não vemos. Pois se estamos aqui nessa noite como filhos de Deus, é porque a Tua graça nos visitou
e tem nos regenerado para uma viva esperança em Cristo. Obrigado, Senhor, por tão grande graça e que nós possamos viver uma vida que demonstre a nossa eleição e a gratidão que temos, porque o Senhor nos tem dado um novo coração, para que assim possamos viver. Não nos deixa, Senhor, vivermos nos enganando acerca de nós mesmos, mas que a Tua verdade triunfe, revele quem somos, e mais ainda, quem somos agora em Cristo Jesus, e como devemos viver. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Se Deus permitir, continuamos.